Caros alunos, bom dia. A gente vai gravar o bloco 2 do capítulo 8, blocos múltiplos. Bom, na aula passada a gente tinha acabado de falar sobre as borboletas e a gente ia iniciar o assunto aqui dos genes num dado cromossomo, ou pode estar em cromossomos diferentes, mas que geram haplótipos distintos. Então, um haplótipo é uma combinação haploide de genes em mais de um locus. Então, claro, você pode ter o haplótipo do cão da Rodésia, né? E você pode ter o haplótipo do Chihuahua, né? E eles são os genes que estão normalmente associados aos gametas, né? Ou seja, é a combinação haploide, né? Então pode estar dentro dos gametas de um Chihuahua. Então eles podem estar no mesmo cromossomo e cromossomos diferentes. Agora, é claro que numa espécie, é, conforme ocorre né, troca fluxogênico, a tendência é os haplótipos se misturarem. Os primeiros a se misturarem são os haplótipos que estão em, né, os genes que estão em cromossomos distintos. E depois, por recombinação, os genes que estão dentro dos cromossomos também começam a se misturar, tá? Então, um haplótipo é uma combinação haploide de genes em mais de um locus, né? Então, eles não necessariamente estão nos mesmos cromossomos, né? Agora, se vocês olharem essa figura aqui, eh, vocês vão perceber que a genética de dois locos, ou mais, né? Dois locos é o mais simples, né? O modelo mais simples, né? Está relacionada com as frequências dos haplótipos, né? E os haplótipos, né? Digamos, dois genes no mesmo cromossomo. Então aqui eu pintei três bandas para indicar três locos distintos, né? A gente vai ignorar todos eles, menos o A e o B, tá bom? Então vamos dizer que a frequência do gene A1 é P1. E a frequência do gene A2, o outro alelo do locus A, é P2. Então, gente, isso eu demorei acho que muito tempo para perceber que P e Q não eram mais P e Q, era P1 e P2, porque o Q foi para o outro locus. Então, B1 e B2 são outro locus, né? É, em que você tem dois alelos B1 e B2, né? Então, eu lembro de que quando eu tentava entender as fórmulas, eu não conseguia entender as fórmulas porque eu achava que era P1 Q1 e P2 Q2. Não é. Por algum motivo, na matemática do locus múltiplos, eles chamam as frequências de um locus de P, as frequências do outro locus de Q. Isso aí gera maior confusão, né? Porque então, na verdade, os genes A, A1 e A2, eles vão ser encontrados na frequência de P1 ao quadrado, mais 2P1 P2, mais é, P2 ao quadrado, né? Ou seja, o P2 é o quê? Da genética de um locus, tá bom? Isso é bom, importante entender, porque senão você não entende mais nada, né? Então vamos ver, a frequência do gene A1 é P1, a frequência do gene A2 é P2. Aí a gente muda de locus, a frequência do gene B1 é Q1 e a frequência do gene B2 é Q2. Então, o haplótipo A1B1, ou seja, as gametas que têm A1B1, né, vão ser a multiplicação das frequências P1 e Q1. Então a gente vai chamar isso de A. A frequência do A1B2 vai ser a frequência de P1 vezes Q2. A gente vai chamar de B, né? Então, A2B1 vai ser igual à frequência de P2Q1 multiplicado, né? Então, a gente vai chamar de C. E a quantidade de A2 e B2 da população vai ser proporcional à frequência de Q2, né? E de, não, que é de P2, né? E de A2, que é de P2. Então, é P2 vezes Q2. Então, a expectativa é que A mais B mais C mais D é igual a 1, tá bom? Porque P1 mais P2 é igual a 1 e Q1 mais Q2 é igual a 1. Então, essa é a expectativa. É, se você multiplicar P1 vezes Q1 é, é,
né, eh, P1 vezes Q2, P2 vezes Q1, P2 vezes Q2. E depois você somar tudo, a expectativa é que é 1, porque tá bom? Então veja, eh, agora, às vezes tem mais de, por exemplo, A1, B1 e P2, Q2 do que o esperado. Agora por quê? Porque veja, A1, B1 podem estar juntos, então isso aí pode ser uma coisa. E A2 e B2 necessariamente vão ter que estar juntos, né, fazer o contrário. Ou, num dado cromossomo, eles podem estar A1, B2, A2, B1. Então veja, você tem, eh, heterozigotos, mas existem 2 formas de serem heterozigotos, né. Então, A1, A2 e, hã, A1, A2, né, e B1, B2 ou A1, B2, A2, B1. Então, o A1 pode estar com B1 ou A1 pode estar com B2. E o A2 pode estar com B1 ou o A2 pode estar com B2. Então a gente diz, né, a gente pode chamar a forma cis e trans ou a forma acoplados e repulsão, né, mesma coisa. Eh, e esse desequilíbrio de ligação vai ser o produto de A mais D, que eles são os acoplados, menos B, C, que são os em repulsão, né, ou cis e trans, tá bom? Então se tiver A mais e A menos de um dado cromossomo, quando você faz isso, veja, o B e o C são negativos, né, -2, menos D, né. Então menos D dá mais, né. Então isso aí vai medir o desequilíbrio de ligação. E essa noção de desequilíbrio de ligação é definido como um desvio de uma expectativa aleatória da combinação dos genes gerando haplótipos, tá. Então, é interessante saber se uma população está em equilíbrio ou desequilíbrio de ligação do mesmo jeito. Que é interessante saber se uma população está em equilíbrio do Hardy-Weinberg ou não está, tá bom? Então, essas são medidas que a gente usa para o equilíbrio de ligação esperado. Se não estiver no equilíbrio de ligação, então talvez alguma força evolutiva está agindo para tirar do equilíbrio de ligação. Pode estar acontecendo várias coisas, né? Pode estar acontecendo seleção natural, pode estar acontecendo migração, pode estar acontecendo todas as coisas que mudam a frequência do Hardy-Weinberg, tira do equilíbrio, também funcionam para o desequilíbrio de ligação, tá bom? Inclusive mutação, tá? Agora, as borboletas fornecem um bom exemplo porque elas são encontradas num desequilíbrio de ligação severo. Pelo menos né, a Papillon Menon, elas coexistem juntas, então elas têm a possibilidade de fazer troca de genes, mas elas não fazem, porque os genes estão muito próximos, estão coadaptados e desequilíbrio de ligação gera afenótipos que não são vantajosos, porque eles não estão mimetizando ninguém, tá bom? Então eles não são protegidos pelo mimetismo Batesiano, né? Então a seleção natural elimina os recombinantes, aí você só tem formas, por exemplo, A1B1 e A2B2. Você não tem forma A1B2 e A2B1 porque não é vantajoso, tá bom? Então, da mesma forma que o equilíbrio de Hardy-Weinberg é um radar, você detecta evolução. Bom, o que acontece quando você tem haplótipos que estão em desequilíbrio de ligação e ocorre recombinação? A recombinação rompe o desequilíbrio de ligação. Então vamos ver, no começo você tinha Azão com Bzão e Azinho com Bzinho. Depois da recombinação, você tem Azinho com Bzão e Azão com Bzinho. Isso estava ausente na população que você montou e foi introduzido por recombinação. Então a recombinação, ela vai fazer o que com o desequilíbrio de ligação? Eh, a recombinação gera o outro haplótipo, então ela diminui o desequilíbrio de ligação. Então a gente diz que 1 menos R vezes D vai dar o desequilíbrio de ligação da próxima geração. Então, claro que por consequência, então, desequilíbrio de ligação de uma dada geração vai ser igual ao desequilíbrio de ligação original,
1 menos R vezes N, o número de vezes que isso aí aconteceu, tá bom? Então, por exemplo, conforme o tempo vai passando, esse equilíbrio de ligação vai sendo perdido. Então isso aqui, ó, isso aqui é aquelas fórmulas que a gente acabou de ver, colocado em um número de gerações, né? Veja, um desequilíbrio de ligação máximo é meio, né? Que ocorre para genes que têm cromossomos distintos. Você vai ter duas populações que são geograficamente isoladas, elas estão em desequilíbrio de ligação. Quando elas se encontram, todos os cromossomos estão em desequilíbrio de ligação. Ou seja, o desequilíbrio de ligação pode ser, inclusive, em genes que estão em locos, né, que estão em cromossomos distintos. Mas aí, conforme você vai cruzando, então a gente deu o exemplo do cão da Rodésia, que é um cão africano, e o Chihuahua, que é um cão mexicano, conforme o tempo vai passando, você vai gerando indivíduos onde os cromossomos foram misturados, né? Então, o maior desequilíbrio de ligação possível é meio, quando está em cromossomos distintos, ou a distância entre os cromossomos, eles estão no mesmo cromossomo, mas a distância entre eles é tão grande que a chance de recombinação é 0,5. Então, aqui a gente tem R igual a 0,3, R igual a 0,2 e R igual a 0,1. Todos fazem com que o desequilíbrio de ligação diminua ao longo do tempo. O mais rápido é a taxa de recombinação alta, 0,3. Assim, em 8 gerações, acabou o desequilíbrio de ligação. O R,02, aí talvez demore mais umas 15. E o R igual a 0,1, talvez demore umas 25, alguma coisa assim. Olhando para o gráfico e chutando, né? Então, o desequilíbrio de ligação tende a diminuir com o passar do tempo, devido a essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula aqui diz tudo. Então, associações não aleatórias entre genes de diferentes locos são medidas pelo grau de desequilíbrio de ligação. A recombinação entre os locos quebra o desequilíbrio de ligação, o qual decai em uma taxa exponencial igual à taxa de combinação entre os locos. Isso está dizendo o que acontece com essa fórmula, tá bom? Mas vamos botar na prática. Então, aqui a gente tem mutações que estão no mesmo cromossomo e tem a marcação azul e a marcação magenta, né? Nos olhos da mosca, né? Então, aí você tem moscas que você pode ver se elas são, né, tem olho magenta ou não, tem a marcação azul, não tem, né? E a característica é dominante, né? Então, se ocorrer recombinação, você pode ter moscas de olho magenta e não tem marcação azul, ou olhos normais e marcação azul, né? Então, seriam os recombinantes, seria Azão, Bzinho, ou Azinho, Bzão, tá bom? Então, a gente começa uma população em que a mosca tinha só Azão, Bzão, e Azinho, Bzinho. Então, o desequilíbrio de ligação era gigantesco. Era, na verdade, porque você não tem um outro, né? E eles começaram populações, então, que estavam, né, completamente desequilibradas, né? Já tinha desequilíbrio de ligação, né? E o que é interessante que acontece, isso aí foi repetido várias vezes, então você tem várias populações, né? E ao longo das gerações, eles criaram essas moças por 50 gerações. Isso aqui, claro, que como tem muitas gerações por ano, não foi tanto tempo assim, né? Mas são 50 gerações. E o que aconteceu depois de 50 gerações é que todas as populações, então aí tem a previsão, quanto tempo vai demorar para entrar em equilíbrio de ligação, está em cinza, e aqui são as várias populações, todas em 50 gerações, estão entrando em equilíbrio de ligação, né? Então, todas as populações estão se aproximando do equilíbrio de ligação. Então, isso aqui é teórico, isso aqui é prático, tá bom? E o que é interessante é que quando você olha nos seres humanos, isso aí, cromossomo 22, a maioria dos pares de locos estão em equilíbrio de ligação. Agora, tem alguns pontos no genoma em que você tem picos de desequilíbrio, né? Mas ao longo dos locos e conforme a distância entre os genes aumenta, o desequilíbrio de ligação cai. Então, né, populações naturais, realmente, em genes que estão distantes dentro do mesmo cromossomo, ou em cromossomos distintos, desequilíbrio de ligação é mínimo. Em locais próximos, pode ter desequilíbrio de ligação, tá bom? Bom, os genes
do complexo maior de histocompatibilidade, né, são um sistema de múltiplos locos, né, então você tem vários locos com vários alelos, e eles, né, então é classe 1, classe 2, classe 3, e eles codificam as proteínas de superfície do ser humano, então relacionados com a resistência à doença, né? E também, provavelmente, resistência ao câncer, né? Porque a gente sabe que espécies que têm pouca variação no complexo maior de histocompatibilidade, no MHC, e tem vários genes que nem esses HLA, né? E eles, né, por exemplo, o diabo da Tasmânia, ele sofre de um câncer que é passado de um para o outro, porque eles têm o mesmo MHC, então o câncer começa a pular. Então existe uma dúvida, por que evoluiu o complexo maior de histocompatibilidade? Um, a teoria vigente é de que é contra parasitas e micro-organismos, mas algumas pessoas falam que também protege contra um câncer que pode pular de um indivíduo para o outro. Se. Então, aí tem o exemplo do diabo da Tasmânia, se todo mundo tem o mesmo MHC. Então, aqui a gente tem um mapa genético do, de um do loco HLL, né? Histocompatibilidade, né? É, e que estão encontrados como som C. O texto do livro fala mais sobre os locos A e B, mas existem mais genes no sistema e não estão todos representados. Então é um monte de genes, mas a gente está olhando mais o A e o C, né? O A e o B, porque o cérebro humano não consegue lidar com todas as variáveis, né? Então, o que acontece? Os genes HLA funcionam na resposta imune. Alguns locos do HLA são altamente polimórficos. Existe desequilíbrio de ligação entre alguns desses locos. Então, na França, eles fizeram um teste nesses A e B em 847 pessoas e descobriu 31 alelos para B e 17 para A. Então, ó, a variação é imensa. A combinação A1B8 é resistente à AIDS, está super representada. Ela provavelmente não foi selecionado pela AIDS. Porque a AIDS é uma doença recente, entrou na espécie humana, causou uma pandemia em 1980, né? E provavelmente entrou, sei lá, em 1930, 50, surgiu na África e de 50 a 60 começou a sair da África, né? Os casos mais antigos, congelados em geladeiras, né? São, por exemplo, de um mercenário não, um soldado que lutou na guerra, português que lutou na guerra da Angola, e alguns tecidos assim de um marinheiro que morreu nos Estados Unidos, tem os primeiros casos de HIV. Eles são congelados porque ninguém sabia do que eles morreram, né? E aí explode mesmo na década de 80, né? Na década de 70 começou na década de 80, né? E isso aí, a 1B8 provavelmente era resistência a sarampo, alguma coisa assim, né? Agora, a 3B7 também é super representada. Então, veja, o que tira os genes do equilíbrio de ligação é a seleção natural para algumas combinações vantajosas. Ou a favor da combinação A1B8, ou eliminando todas as outras. Bom, aqui a gente tem a mesma coisa. Aqui a gente tem um gráfico em que do lado é a frequência esperada. E veja, a frequência esperada próxima e distante do centrômero. O centrômero é uma região que não ocorre muita recombinação, né? Então tem mais desequilíbrio de ligação, né? Então, conforme se aumenta a distância para o centrômero, o desequilíbrio de ligação diminui, tá bom? É, ó, aqui esse gráfico está medindo o desequilíbrio de ligação entre os 21 alelos B e o alelo A1. E um gráfico pode ser feito para cada alelo A. O A-plot A1B8 ocorre em uma frequência muito mais elevada do que esperado aleatoriamente. Então, o A8, devido à sua posição no gene, ele, é, o desequilíbrio de ligação esperado era próximo do zero, e na verdade ele é 0,2. Enquanto tem alguns genes próximos do centrômero que tem isso, para o A8 ele está super representado, tá bom? É,
que o valor do eixo Y é mais ou menos o seu valor no eixo X. Então, B, o desequilíbrio de ligação entre 8 locos HLA. Locos mais fortemente ligados apresentam desequilíbrio de ligação mais elevado. Então, aqui o eixo Y representa o desequilíbrio de ligação, né? Aí, o que vocês veem? Que ó, o A1, a bolinha branca ali, é, é o B8, né? A1, B8, ele está super representado, de novo, tá bom? Então, por isso que eu fiz as setas vermelhinhas para vocês enxergarem. Ele está muito além do esperado para a média daquele locus, né? Então, vejam, o desequilíbrio de ligação pode ser causado por seleção natural, pode ser causado por ligação, por deriva aleatória e deriva não aleatória, né? Ou seja, cruzamento preferencial, tá? Que a gente viu que os desvio, né? Uma das expectativas do equilíbrio de Hardy-Weinberg é palmixia. Uma das expectativas do equilíbrio de ligação também é palmixia, tá bom? Então, se você tiver cruzamento preferencial, também altera as frequências dos aplótipos, assim como altera a frequência do equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? Então, ó, a seleção natural é importante, mas os outros três processos, diferentes da seleção, provavelmente contribuem para alguns casos de equilíbrio de ligação na natureza. O processo que tem interessado mais aos biólogos, evolutivos, entretanto, é a seleção natural. Óbvio, né? E a seleção natural, ela deve ter algum genótipo adaptativo e a gente se interessa muito porque é o mecanismo principal para explicar as adaptações. Iremos agora considerar como podemos modelar o efeito da seleção sobre a frequência dos haplotípicos, né? Então, claro que normalmente você não precisa. Então, o equilíbrio de ligação, ele é exato que nem o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Você checa. Se não tiver, você não precisa de explicação. Se tiver, aí você tem que investigar mais a fundo, né? Então, a gente está dando um exemplo aqui. Você tem esse gene aqui, egotloneina, é um transportador egotloneina, e que é, é, tem um alelo desse gene que está associado com um risco maior da doença de Crohn. Então, veja, aqui a gente tem a África, o risco da doença de Crohn é baixo. A gente tem a Índia, o risco da doença de Crohn é baixo. Tem a Ásia e os aborígenes da Austrália, Nova Guiné, o risco de Crohn é baixo. Só que entrando na Europa, começando no Oriente Médio, mas entrando na Europa, o risco da doença de Crohn é alto. Isso aí está associado a esse gene. Então, muitas pessoas acreditaram que a frequência do transportador egotrine, principalmente o alelo LF503F, que é a frequência dele que está sendo medida nesse gráfico, estava associado. Então, ó, isso aí eles pegaram quase 2 mil indivíduos, 1726, de 85 populações, eles viram que a frequência desse gene é alta, e aí foi proposta a hipótese de que isso aí estava associado a essa ergotionine, estava associado à doença de Crohn, porque aumentava a quantidade desse micronutriente nas células, e aí isso induzia a doença de Crohn, que é uma doença autoimune, né? Só que o Neil Huff e outros colegas, os pesquisadores que fizeram esse gráfico, em 2012, né, estudaram, né? E eles estimaram que esse alelo surge com o começo da agricultura. E provavelmente, é, como esses primeiros fazendeiros, se vocês lembrarem, se lembram? Mesopotâmia, né, a terra entre os rios, né, Tigres e Eufrates, né, então seria a região do Iraque. Começa a agricultura lá, se espalha lá para a Turquia, e depois entra na Europa e assim por diante. Então, é, eles plantavam trigo, cevada, lentilhas e ervilhas, né? E esses alimentos têm pouca egotionemia. Então, o que aconteceu? A gente desenvolveu um transportador para, por causa dessa mudança de dieta,
Eh, e, né, esse alelo L503F, ele aumentou de frequência nas populações porque elas estavam com uma dieta pobre em eugotionina, que era um micronutriente de que todo mundo tem com dietas um pouquinho mais variadas, né? E ficou adaptativo. Então, na verdade, esse gene não causa Crohn, mas algum gene próximo, um cromossomo, que não teve tempo de sofrer recombinação e ser perdido, ele foi arrastado junto. Então, às vezes, seleção por um locus causa um efeito carona nos genes que estão próximos. E não dá tempo da recombinação misturar tudo. E aí a consequência disso vai ser uma varredura seletiva, tá bom? Bom, é, a seleção natural pode trabalhar sobre cada locus de forma independente, produzindo valores adaptativos multiplicativos. Então, um modelo de troca nas frequências dos apótipos pode ser construído. Então, veja, a gente tinha acabado aqui, ó. É, ou aqui, talvez, né? A gente dá para construir um modelo, né? É, sim, a gente está aqui em cima, né? A gente pode modelar o efeito da seleção sobre a frequência dos apóstolos. Então, um modelo que a gente constrói é A1, B1, e a chance de sobrevivência W1. Depois A1, A2, que pode, né, e vai ser o valor adaptativo 1, 2. E aqui o valor adaptativo 2, 2, tá bom? E A2, A2. Veja, esses são os valores adaptativos desses genótipos. Já viram isso antes. Depois, ó, outro genótipo, B1, 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 B2, B2, B2. X1, X1, 2, X2, 2, tá bom? E vamos dizer de que isso aí, esses genes, eles têm, influenciam, um influencia do 6, esse primeiro genótipo aqui, ele influencia a chance de sobrevivência do 0 aos 6 meses. Tá faltando falar isso aqui, né? E o outro locus influencia de 6 aos 12 meses, tá bom? Bom, então a gente tem o nosso modelo aqui e a gente multiplica tudo. Então, B1, B1, A1, A1, B2, B1, A2, A1. Então, esses são os apótipos possíveis, tá? E aí o valor adaptativo de cada um deles. Então, o desequilíbrio de ligação aparece com valores adaptativos epistáticos, tal como existe nas borboletas miméticas. Então, algumas combinações são vantajosas, então elas são selecionadas, e os outros não são vantajosos, então elas são eliminadas. O quão frequente as interações de valores adaptativos reais são multiplicativos ou epistásticas é uma questão empírica, tá bom? E epistasia do valor adaptativo não é a mesma que interação gênica. Você pode ter interação gênica, mas não necessariamente você vai ter epistasia, né? É, é, o desequilíbrio de ligação foi medido em micróbios e moscas de frutas. E a gente encontrou vários exemplos disso. Aqui a gente tem um gráfico de desequilíbrio de ligação, representado por aqui quadrado, e aqui a taxa de recombinação. E claro, conforme aumenta a taxa de recombinação, o desequilíbrio de ligação diminui. A maioria dos genes estão em equilíbrio de ligação. Então, a gente pôs o alfa 0,05, e esse alfa aqui, você pega a maioria dos genes. Então, desequilíbrio de ligação entre amostras analisadas por eletroforese de gel em pares isosóficos. Então, a gente está olhando moscas de frutas que estão ali em cima, né? Quanto maior o Q quadrado, maior será o desequilíbrio de ligação entre determinados pares de gene. Então, o valor de Q quadrado corresponde a significância estatística de 0,05 está indicada. Então a gente pôs a linha vermelha, não estava no gráfico lá no livro, mas eu pus para vocês enxergarem melhor, né? A maioria dos pares de genes possuem um desequilíbrio de ligação pequeno, né? Então, veja, o desequilíbrio de ligação é comum na natureza. Modelos de múltiplos locos mais complexos são necessários apenas para populações em desequilíbrio de ligação, tá bom? Então, para a maioria dos genes, não precisa desses modelos, né? Agora, a gente também introduziu para vocês o conceito da varredura seletiva, com esse exemplo aqui, né? Acho que talvez ele deveria ter vindo mais abaixo, só que ele cabia aqui nesse slide. Então, o efeito carona ocorre em modelos de seleção de dois locos, tá? A varredura seletiva pode fornecer evidência de seleção entre sequências de DNA. Então, a gente viu, tipo, o efeito carona é quando o gene é arrastado
junto com o outro, porque um está sendo selecionado e o outro está indo de carona, né? Isso aí leva a uma perda de diversidade de nutritivos em volta do site que está sofrendo seleção, porque não dá tempo da recombinação combinar esse gene com os outros alelos em outros locos, né? Então aquele alelo também é arrastado, né? Então a seleção natural em um locus pode causar evolução em locos ligados, eles também mudam de frequência, não porque eles são bons, mas porque eles são sortudos, né? A seleção natural em um locus tende a reduzir a diversificação em locos ligados, né? Por isso que é uma varredura seletiva, limpa a diversidade genética em volta do locus selecionado, né? Reduções locais da diversidade genética são uma assinatura de seleção natural. Então a gente usa o genoma, comparando com outros genomas da mesma espécie, para ver áreas onde tem pouca diversidade genética. Drosophila melanogaster possui uma redução na diversidade local nas proximidades do gene SDIC. Então, a gente é esse gráfico aqui. Então, Drosophila similans, aqui é o desequilíbrio de ligação, né? A gente já viu esse tipo de gráfico anteriormente, tá bom? A gente já viu várias vezes esse tipo de gráfico, né? Então, e veja, próximo centrômero tem mais desequilíbrio de ligação, mais longe tem menos, né? Então, o eixo X mostra a quantidade de diversidade genética. O eixo X representa a posição do cromossomo X. A diversidade genética diminui em direção ao centrômero. Ah, tá. Então, o desequilíbrio de ligação é maior que do centrômero maior, mas aqui é a diversidade genética. Como tem pouca recombinação, tem pouca diversidade genética no próximo centrômero, tá? A diversidade próxima ao gene SIDIC em Drosophila melanogaster é menor do que seria esperado em relação à sua posição no cromossomo X. Se não tivesse ocorrido uma varredura seletiva na SIDIC, com o gráfico do Drosophila melanogaster, B seria muito mais parecido com o da Drosophila simulans. Os pontos são para os vários locos gênicos, e a linha ao redor de cada ponto é um intervalo de confiança de aproximadamente 50%. Então veja, Drosophila simulans, conforme você fica próximo do centrômero, o desequilíbrio de ligação aumenta e a diversidade genética, que é aí que está sendo medida aqui, S, vai diminuindo, os sítios polimórficos, né? Pela fórmula no gosta, ao invés de ser uma curva assim, ela faz um burp e volta. Então, esse DIC diminuiu a diversidade dos genes próximos, tá bom? Então, provavelmente ocorreu uma varredura seletiva aí, e os desequilíbrios de ligação, vantajosos e desvantajosos e neutros, são todos possíveis. Os neutros foram causados por deriva genética do Gavi, alguma coisa assim, né? Tá bom? Bom, agora a gente vai mudar de conceito, a gente vai falar sobre o conceito de Wright. Então acho que eu vou fazer uma pausa para vocês digerirem, lerem o livro, entenderem, e aí vocês continuam, tá bom? Então eu vou sair daqui, deixa eu ir lá e parar a gravação. Vou parar a gravação. Então tem mais aí para vocês.